E a live de hoje será um pouco sobre. Deixa eu ver se o microfone tá ligado. Tá ligado, porque eu fui fazer uma live. Eu acho que foi semana passada, fui fazer uma live e o microfone tava desligado. Não adiantou nada. Era pra repor uma live que não teve. Então tava tendo tantos problemas na quinta-feira que eu passei a fazer lives sábado à tarde. E essa segunda série, esse segundo episódio da série de lives e primeira live de sábado, eu irei falar sobre Shakyamuni Buda. Eu iria esperar um pouco mais para falar sobre, mas me veio uma inspiração para falar sobre o assunto. Começando um pouco sobre mitologia budista, um pouco sobre quem foi Buda, que não foi um deus, não foi um deus, gente. E por aí vai. Ah, e detalhe, muita gente no ocidente tem a ideia de que Buda era aquele cara, carequinha, gordinho e tal, quando não era. Careca ele era, só que as imagens não representam ele careca, assim com o cabelo cacheado e um coque no topo, por motivos que eu falarei mais à frente. Mas o Buda gordo não é o Buda. Esse é o Rotei, o Buda chinês, ele é um deus chinês, então não é um Buda. Não sei dizer se ele é um deus chinês ou deus japonês, mas ele é chamado de Buda chinês, e não é o Buda que se fala sobre no budismo. Então, quem foi Buda? Basicamente, ele nasceu há 2600 atrás, no norte da Índia, na região onde hoje conhecemos como Tibete. E bem, dizem, possivelmente deve ser lenda ou não, esse comecinho eu acho que talvez não seja lenda. Na noite da concepção do Buda, a mãe dele sonhou com um elefante de 6 trombas que a abençoou. Quando ela foi ter o parto, naquela época, né, na Índia, naquela época, as pessoas iam para casa de suas mães fazer o parto, né? Só que no meio do caminho, o Buda acabou nascendo antes, então ela acabou entrando num transe, a mãe do Buda, a rainha Maia, às vezes eu confundo com o nome de um outro personagem. A rainha Maia acabou entrando num transe e acabou se lembrando desse sonho, e a partir daí começa a parte mitológica. Ela se segurou num galho de uma árvore. Isso não é mitológico, isso é algo bem comum. Isso acontece até com alguns povos indígenas aqui no Brasil. Quando vai parir, a moça se segura num galho de uma árvore para parir o neném. Agora se vem a parte mitológica. Então o Buda nasceu com 1 ano de vida, o que é biologicamente impossível. Seria o normal se a natureza fosse perfeita, mas como não é perfeita, o ser humano teve que nascer um pouco prematuro porque senão não ia passar na saída. Então, a parte mitológica diz que o Buda nasceu com 1 ano de idade e disse que veio trazer paz e harmonia para toda a humanidade. Eu não lembro as palavras com exatidão. Aí ele deu 7 passos para o norte, sul, leste e oeste. E por onde ele passou nasceram flores de lótus. Então ele colocou uma mão para cima e uma mão para baixo e disse: Entre o céu e a terra só eu devo ser venerado. O que não tem nada a ver com o budismo, porque o Buda não é nenhum deus e não acredita nessas coisas também. É só uma questão mitológica mesmo. Possivelmente deve ter sido criado na Índia depois que ele morreu, porque quando as pessoas importantes morrem, as pessoas acabam interpretando que elas são deuses, assim como aconteceu com Jesus Cristo e Alexandre o Grande. Aí, continuando, uns dias depois, um profeta veio. Eu acho que essa parte é verdade, porque afinal de contas, o Buda ele era um príncipe, filho de um rei. Veio um profeta para profetizar como seria a vida de Buda, e esse profeta começou a chorar. Ele disse assim: ou ele será um grande rei ou um grande asceta. E o rei, que eu sempre me esqueço o nome do pai do Buda, eu até marquei ali nas minhas anotações, mas eu não vou pegar minhas anotações hoje. Então o rei quis ignorar totalmente essa ideia de que ele seria um asceta e quis afirmar que ele era um grande rei. E esse profeta começou a chorar. E ele disse assim: Eu não estou chorando por nada de ruim, meu rei, mas sim porque eu não viverei o suficiente para ver os grandes feitos do jovem príncipe, que ou será um grande asceta ou um grande rei. O rei, pai de Buda, quis que o Buda, que se chamava Siddhartha Gautama, ele tinha como nome pessoal Siddhartha e fazia parte do clã fazia parte da família Gautama, do clã dos Shakyas. E é por isso que ele é chamado de Shakyamuni Buda.
Então, o pai do Siddhartha não queria nem pensar nessa ideia dele ser um asceta, que é alguém que dedica sua vida à medicância, ao sofrimento, para tentar encontrar um modo de solucionar os sofrimentos da vida humana. E por isso criou o seu filho no bem e no melhor, sem contato com nenhum tipo de sofrimento. Porém, assim como aquele asceta que previu o futuro e disse que ele não viveria para ver os grandes feitos, a rainha Maia também não viveu, porque ela morreu uma semana depois do nascimento de Siddhartha. Sendo assim, só por via das dúvidas, vou pegar minhas anotações aqui, mas acho que não vou precisar. Sendo assim, algum tempo depois, o rei se casou novamente com a rainha Parjapari, que se tornou sua mãe adotiva, e criou como se fosse seu próprio filho. E bem, o tempo se passou e o Buda cresceu no meio da riqueza, do bom e do melhor, sem ter conhecido nenhum tipo de sofrimento. E ele, inclusive, se casou aos 16 anos de idade. Ele se casou aos 16 anos de idade com a sua esposa, que também era sua prima, Yashodhara. Um parente meu chegou aqui, opa, beleza? Ele se casou com a sua prima Yashodhara aos 16 anos de idade e foi vivendo sua vida na monarquia normalmente. Ai, você que chegou agora, eu tô contando um pouco da história do Buda. Viveu sua vida normalmente. Aí essa live vai ficar salva. Se quiser ver depois, vai ficar salva. Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Ele se casou e teve um filho. Porém, teve um dia que ele escutou uma estranha música e ele quis então. Uma música que vem de um povo muito distante. Ele quis conhecer um pouco mais do que tinha fora dos muros do castelo. Porque ele nunca foi para fora do castelo e ele queria conhecer mais. Então, ele decidiu viajar com seu discípulo pela sua cidade, porque ele nunca conheceu sua cidade, mesmo sendo o rei, o futuro rei. Ele não conhecia sua cidade e andou por aí e conheceu os 4 grandes sinais. Ele viu uma pessoa doente, ele viu uma pessoa velha e viu uma pessoa morta e, por fim, ele viu um monge, uma seta em meditação profunda. E isso lhe gerou um grande estalo, porque ele era um rei, um futuro rei, um príncipe cheio da fortuna, cheio das riquezas, que nunca conheceu o sofrimento, e ele percebeu que, mesmo ele sendo um rei, nem ele, nem seu pai, que era o rei, nem sua esposa, nem seu futuro filho, que ele ainda não tinha feito, mas isso eu explico mais à frente. Ninguém estava livre do sofrimento, que era a doença, a velhice e a morte, ninguém estava livre disso. E isso mexeu com a sua cabeça e ele quis encontrar uma forma de solucionar. Ele perguntou para esse asceta como solucionar tudo isso e ele não sabia como. E mais à frente, andando nessa sua viagem, ele encontrou o fogo de Brahma, eu acho que é assim que chama, que era uma pessoa que tinha morrido e que estava sendo cremada. No meio do povo, assim, o a pessoa estava deitada assim, com o corpo pegando fogo, virando cinzas, e ele vendo isso. Isso é muito comum na Índia, até hoje isso é muito comum na Índia. A pessoa que morreu for ser cremada assim, sem ser enterrada nem nada, no meio de todo mundo, sendo cremada, aí depois pegam uma peneira e ficam peneirando as cinzas em cima de um rio sagrado lá. Isso é muito comum. Só que pra nós isso é bem comum, pra esse príncipe também era. Isso mexeu muito com Siddhartha, que quis solucionar o sofrimento da vida humana e voltou para o castelo totalmente acabado. Ele decidiu abdicar do trono e viver uma vida monástica. Porém, nem o seu pai, que era o rei, nem sua esposa, ninguém aceitou isso. Mas não tinha o que fazer, porque ele queria fazer isso, ele ia fazer isso. Então, a sua esposa, Yashodhara, pediu para que antes dele ir, tivesse um filho para que ele pudesse ir. Então eles foram lá, tiveram seu filho, passaram-se 9 meses e o seu filho nasceu. Na noite de seu nascimento, por mais que o Buda tivesse uma dor dentro de si, ele sentiu que tinha que fazer isso e teve que deixar sua família. Ele não avisou sua família, ele foi em silêncio porque ele não queria que ninguém pedisse sua ida. Isso era muito comum na Índia naquela época. As pessoas
Para virar monge, isso era algo muito honroso naquela época. Não era que nem hoje em dia, onde é visto como um abandono. Isso para aquela época era algo muito, muito sagrado para aquela época. Então ele cortou seus cabelos, que era um símbolo de casta. Naquela época, os cabelos eram um símbolo de casta, ele usava um grande rabo de cavalo, ele cortou e ficou assim, que nem eu. Ah, e uma coisa, os leigos não precisam raspar suas cabeças, apenas os monges. Eu não sou monge, eu raspei porque eu quis. Então ele foi viver uma vida no sofrimento. Ele meditava o dia todo. Ele e o seu primo, que se tornou seu principal discípulo, que se chama Ananda, porque na Índia Ananda é o nome masculino. E junto dele também apareceram mais alguns ascetas que foram enviados pelo seu pai, depois de um tempo. Apareceram para ficar junto com ele e treinar junto com ele. E ele atingiu grandes feitos, ao ponto de ficar extremamente magro e de você conseguir ver dentro da pele dele. Dizem que ele conseguia se sustentar comendo apenas um grão de arroz. Possivelmente isso é mitologia. E dizem também que teve grandes milagres, como uma cobra enorme que protegeu ele da chuva, um tigre que ficou perto dele durante a meditação. E ele ficou constantemente em zazen, que é meditação sentada. Meditou-se por um bom tempo, ao ponto de ele ficar num estado terrivelmente precário, com os cabelos chegando aos pés, totalmente sujo, imundo, com as unhas enormes. E as pessoas que estavam com ele, os outros ascetas, diziam que ele estava muito próximo de atingir a iluminação, a elevação. E teve um dia que ele não aguentou mais e foi na beira de um rio, se lavou um pouco e encontrou a filha de um rei de uma vila vizinha, que lhe deu um arroz doce. E comendo esse arroz doce, ele atingiu um... Ele teve um estalo. Que ele percebeu que a sua vida como um rei muito rico não lhe trazia felicidade, porém a sua vida como uma seta, um mendigo, um monge, no meio do sofrimento, também não lhe trouxe nenhuma felicidade e não lhe trouxe o que ele procurava, que era uma resposta para o sofrimento da humanidade. Então, só que aí vieram aqueles 5 monges que estavam com ele e se separaram dele. Eles achavam aquilo inadmissível. Eles até falaram, tinha que ser filho de rico mesmo, filho de um rei, e se separaram dele. Então, Siddhartha seguiu seu caminho sozinho e foi meditar. E meditando, veio o demônio Mara, que veio com as tentações. E bem, o budismo, muitos veem aqui no ocidente como uma religião ateísta. Então muitos veem Maia como um... Maia não, Mara. Fico confundindo. Mara como um arquétipo. Uma ilusão criada pelo seu ego. Porque é uma ilusão criada pelo ego. Os demônios são a mente dualista que lhe afastam da mente una. Da sagrada mente una. Inclusive, o Satã que infernizou Jesus também era um arquétipo, porque no judaísmo, demônios, não só no judaísmo, como em todas as religiões, mesmo no cristianismo, demônios são um arquétipo que te afastam da mente una, que é basicamente a mente dualista, os demônios. Essa ideia de demônios como uma entidade veio no cristianismo lá na Idade Média, mas isso é assunto para outro momento. Mas enfim, continuando um pouco mais. Veio Mara com as suas tentações, se eu não me engano foram 12 tentações, e a primeira foram várias mulheres fazendo a dança do ventre, que basicamente faziam a dança do ventre para tentar seduzir e afastar do caminho da iluminação, porque ele estava cada vez mais perto do caminho da iluminação. E ele mesmo assim não caía nas tentações, ele continuou meditando e passaram várias tentações até chegar na última tentação, a tentação do ego. E quando ele estava prestes a atingir a iluminação, veio o demônio Mara e disse: você é maior que os outros, você é um ser iluminado, você sabe coisas que os outros não sabem. E assim Siddhartha colocou uma mão para cima, uma mão para baixo e disse: tenho a terra como minha testemunha de que não sou melhor ou pior do que ninguém. Você não passa de uma ilusão criada pelo meu próprio ego. E sinceramente, essa frase para mim é uma frase que eu amo de paixão, essa frase. E foi assim que Siddhartha estourou a bolha
e atingiu uma iluminação que está em todos os seres vivos, que é basicamente a natureza Buda, que faz você perceber que você não está separado de nada e nem de ninguém. Tudo e todos estão interconectados e todos possuem a natureza Buda. É algo que todos podem atingir. Até mesmo pessoas horríveis podem mudar seus atos e atingirem a natureza Buda, atingirem a iluminação. Todos podem se tornar Budas. E foi assim que Siddhartha Gautama atingiu a iluminação. E depois disso ele começou a andar e ele se perguntou: como que eu posso levar isso para outras pessoas? Algo tão complexo, mas também tão simples. Então uma luz apareceu em sua direção e lhe disse: faça como todos os outros Budas antes e depois de você, com analogias, com metáforas. E assim, andando pela floresta, ele encontrou os monges que estavam com ele antes. E vendo seu modo de andar, o modo que ele estava, eles perceberam que ele atingiu a iluminação. Então eles foram ao encontro de Siddhartha e assim ele fez o seu primeiro sermão. A vida é dukkha. E eu vou explicar isso na próxima live. Eu disse que a vida é dukkha, eu não disse que a vida é dukkha. Eu disse que a vida, espaço, é espaço dukkha. Isso eu explico mais à frente. Isso quer dizer que tem altos e baixos. Mas por hoje é só.